doutora Alice Bianchini. Alice Bianchini é doutora de Direito Penal pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela UFSC, professora da Faculdade de Direito da USP, vice-presidenta da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, coordenadora da pós-graduação de Direito das Mulheres, autora de vários livros de artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros, dentre eles Crimes contra as Mulheres, Lei Maria da Penha, e diversos outros. E a doutora Alice Bianchini também é fonte de inspiração para todas nós da EBDM, e nos sentimos muito com a sua presença online. Convido da mesma maneira a doutora Ariane Leitão a compor a mesa. Ariane Leitão é advogada, especialista em direitos humanos e feminista, autora do livro Tráfico de Mulheres, a exploração sexual do Brasil e a violação dos direitos humanos, que hoje está à venda, se vocês quiserem. Ariane é secretária estadual de Políticas para Mulheres do Rio Grande do Sul, idealizadora e responsável pela implementação da Rede Lilás, Rede Estadual de Enfrentamento à Violência Doméstica e Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência. Em sua passagem pela Câmara Municipal como vereadora, é de sua autoria a Lei 12.115 de 2016, que determina que todos os veículos que fazem transporte público na cidade disponibilizem número de atendimento às mulheres vítimas de violência. Ativista feminista há mais de 20 anos, é militante da Marcha Mundial das Mulheres, mãe do Francisco, e atua ainda junto a temas da infância, maternidade e relações familiares, como pesquisadora e consultora. E também é uma grande amiga querida, em que eu fico muito contente de ter conosco. Por fim, para compor a mesa, eu convido a doutora Mariana Ferreira dos Santos. A Mariana é uma mulher negra, nascida na cidade de Porto Alegre. Desde jovem atua com causas socioambientais, buscando reduzir as desigualdades da sociedade brasileira. Ela advoga com atuação na área de direitos de negócios com MBA em liderança, gestão, resultados e engajamento, cursando o MBA, um monte de coisa em... Como é que é? Olha só que chique, ela é muito chique. Atua como conselheira consultiva independente, professora e speaker nas temáticas relacionadas à compliance sustentável, diversidade e inclusão. Integrante da coordenação do Fórum do Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, promovendo trilhas de desenvolvimento de executivos e conselheiros na temática. Na área da governança cooperativa, opera no planejamento estratégico e de estruturação de contratos que permitam uma gestão alinhadas aos princípios e boas práticas do desenvolvimento sustentável. E a Mari também é fonte de inspiração e eu estou muito feliz de ouvi-las hoje. Muito bem-vindas, doutora Alice Bianchini. Vamos começar lhe ouvindo. Eu sou sua fã, eu fico muito honrada e agradecida em ter a senhora conosco na tarde. Muito bem-vinda. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês, né? Agradeço, Gabriela, uma alegria muito grande estar aqui com a Mariana, com a Ariane, para falar desse tema importante, né? Olha esse tema importante que a gente falar, e eu fiquei sabendo que eu tenho só 35 minutos, eu ficaria o mês inteiro falando desse tema, porque, na verdade, eu já começo assim, né? Quando a gente pensa nessa questão dos direitos das mulheres, e a gente trabalha esse tema, eu trabalho esse tema desde o século passado, né? Desde o século passado. Imagina, então, quantas outras precursoras, mulheres valorosas que estiveram, né, nessa luta pelo direito, pela emancipação dos direitos das mulheres, e o quanto, né, que elas invisibilizadas. Então, na verdade, a gente começa hoje a resgatar a história de tantas mulheres que lutaram exatamente para que hoje a gente possa estar na condição que a gente está, muito embora vamos ter que falar isso, né? Nós ainda vamos esperar muito tempo para a gente ter aquela sonhada, desejada e constitucional, que eu acho que é muito importante a gente colocar esse tema, né? E já falando aqui, me comunicando aqui com a doutora Mariana, com a doutora Ariane, né? Nós temos essa igualdade constitucional. Então, se a gente for pensar nesse tema, e aí eu vou começar aqui fazendo um apanhado bem rápido, não vou para a Revolução Francesa, não, vou começar aqui exatamente com um marco histórico, que é a nossa Constituição de 1988. Até antes da Constituição de 1988, nós colocávamos em todas as constituições anteriores a seguinte expressão: todos
são iguais perante a lei. Isso a gente vai ter desde a primeira Constituição. Se a gente fosse fazer uma pergunta, eu pudesse estar aí perguntando para o auditório, né, e perguntasse, todos são iguais perante a lei, significa que a mulher é igual perante a lei, o homem é igual perante a lei? E a resposta só poderia ser, com certeza, positiva. Sim, todos são iguais perante a lei, nós incluímos as mulheres. Mas olha que coisa interessante, somente a partir de 1988, quando finalmente nós pudemos alterar essa expressão, todos são iguais perante a lei, e aí nós tivemos um DNA das mulheres, né, constitucionalistas, né, e principalmente constituintes na época, no que ficou chamado como o lobby do batom, né, mas se tentou fazer como se fosse uma caricatura, dizendo, o lobby do batom, e as mulheres disseram, sim, nós somos mulheres, usamos o batom, e somos o lobby do batom, e qual é o problema disso, né? Incorporaram essa expressão, e começaram até a utilizar essa expressão mesmo. E foi exatamente a partir daí que a gente teve, então, a partir de 1988, com essa expressão, que diz a mesma coisa, a gente dizer, todos são iguais perante a lei, dizer, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação, é a mesma coisa, com palavras diferentes. Mas somente a partir de 1988 é que a gente começa a derrubar as leis discriminatórias que nós tínhamos em relação à mulher. Se a gente for pensar, em 1988, nós tínhamos um Código Civil que dizia que o homem era o cabeça do casal, que as decisões deveriam ser tomadas pelos homens, e que se a mulher se insurgisse em relação a uma decisão do homem, ela tinha que judicializar, ela tinha que ir para o juiz para dizer, olha, eu não concordo com essa decisão aqui que meu marido está tomando, eu acho que deveria ser tomada uma outra decisão. Então, só mais recentemente que a gente teve a questão da divisão, né, que nós não temos mais a ideia de que um é o chefe da sociedade conjugal. E aí, digo mais, até 1988, nós tínhamos, então, a previsão no sentido de que se uma mulher, e estava lá no Código de Processo Penal, se uma mulher quisesse representar, uma mulher quisesse fazer uma queixa-crime, ela tinha que ter a autorização do marido, né? E isso muda, isso vai mudando. Primeiro, a gente trabalha, né, com a ideia, logo que vem a lei, a Constituição Federal, nós começamos a trabalhar com a ideia daqueles dispositivos que não tinham sido recepcionados pela Constituição Federal, e depois a gente vai pensar no que é inconstitucional. Mas, de qualquer forma, o importante para a gente colocar aqui é que a gente tinha muitos dispositivos que não estavam sendo recepcionados pela nova Constituição, e a gente foi alterando a legislação. Então, a primeira coisa que vai fazer é alterar a legislação e derrubar todas as leis discriminatórias. Ponto muito bom, né? Isso a gente pode dizer que a gente pode dar ticar ali, como diz aqui em São Paulo, o pessoal diz ticar, ou seja, tarefa cumprida. Essa tarefa foi cumprida. Agora, basta isso? Não, né? Porque o que a gente observou? Observou que ainda continuava uma cultura muito forte trazendo essas desigualdades. E essa cultura muito forte trazendo essas desigualdades influenciavam, inclusive, na interpretação da lei. Então, mesmo que a gente tivesse avançado na lei, a gente ainda não tinha avançado na interpretação da lei. E a gente vai encontrar uma coisa muito nova, que surgiu no final do ano passado, nem completou um ano ainda, que é um documento importantíssimo que nós todos do sistema de justiça, né, todos nós atores jurídicos, nós precisamos ter não só na nossa cabeça, mas principalmente no nosso coração. E eu vou falar do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Então, não adianta a gente ter uma lei se a interpretação da lei vier enviesada. Então, se a gente pensar numa coisa muito fácil de todo mundo aqui compreender, temos ainda a nossa Lei Maria da Penha. A nossa Lei Maria da Penha, ela surge há mais de 16 anos, e ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. E, não obstante, todo esse festejamento que a gente precisa trabalhar com relação à Lei Maria da Penha, porque ela merece os nossos aplausos, é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. O que a gente vai analisar quando a gente vai para as estatísticas de violência contra a mulher no Brasil, o que a gente observa, né, Gabriela, é muita e muita violência. E essa violência que a gente pode medir de 2 formas. A gente pode medir essa violência através dos dados, muito importante que eu vou dizer agora, os dados do sistema de saúde, porque lá no sistema de saúde se contabilizam cadáveres, ou seja, é uma coisa muito objetiva, nós estamos analisando atestados de óbito, estamos analisando os cadáveres,
E quando a gente vai para o sistema de justiça e a gente se depara com um formulário que se chama SIM, Sistema Informação Mortalidade, e esse formulário traz para nós, então, o número de pessoas do sexo feminino que morreram. E depois, qual foi a causa-morte? Foi uma causa-morte natural? Foi uma causa-morte acidental? Ou foi uma causa-morte violenta? E essa última categoria é que serve para nós para dizer que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, porque quando a gente pega o número de mulheres mortas de mortes violentas e divide por cada 100 mil habitantes no Brasil, a gente vai encontrar uma taxa. E essa taxa que a gente encontra, ela só não é superior a 4 outros países. Então, esse é um dado objetivo que a gente está colocando números de cadáveres. E é claro, né, que cada vez que a gente fala de mortes, quando a gente fala de cadáveres, nós temos que falar também da história, não só da morte dessas mulheres, mas da história de vida dessas mulheres. E quando a gente se depara com isso, a gente observa que 99% das mulheres que morreram no Brasil tiveram uma morte, né, de feminicídio, tiveram uma morte muito alongada, não foi o único golpe fatídico que fez com que essa mulher morresse, não. Normalmente é um histórico, é uma vida de violência, cuja violência, a seguinte, é sempre superior à intensidade que é anterior, até chegar nessa situação dramática, fatídica, que vai ceifar a vida de uma mulher, por conta de uma série de violências, inclusive, que ela já vinha sofrendo, e, é claro, tem uma dimensão social, porque nós temos filho, nós temos marido, né, uma pesquisa que agora, recente, é do Instituto Maria da Penha, vai dizer que no Nordeste, cada mulher que é assassinada no Nordeste deixa 3 filhos órfãos de mãe. Então, a gente tem toda uma discussão para fazer. Então, a gente sabe da história de vida e da história da morte dessas mulheres. E a gente precisa falar disso. Claro que a gente precisa falar disso. Porque se a gente tem leis, e nós temos a Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, por que a gente não conseguiu proteger essa mulher? E a gente vai precisar falar disso. Mas antes de falar disso, eu queria falar também uma outra coisa, Gabriela, muito importante, que tem a ver com o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, agora eu vou para estatísticas de processos criminais, então não estou mais analisando atestados de óbito, mas analisando cadáveres. Eu estou analisando agora processos judiciais. Então, tem um levantamento feito pelo Conjur, que é o anuário do Ministério Público, que vai trazer para nós um dado assustador do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, de todos os inquéritos que saem das delegacias de polícia e que vão para o Ministério Público Estadual, esses inquéritos, em primeiro lugar, está aparecendo o tema dos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha. Não é nem os crimes contra as mulheres, porque a gente tem muito mais crimes contra as mulheres que não estão no contexto da Lei Maria da Penha. Para lembrar, né, que só vai para o contexto da Lei Maria da Penha os crimes praticados contra as mulheres em 3 contextos. Quando for um crime praticado no contexto de uma violência doméstica, no contexto de uma violência familiar ou no contexto de uma relação íntima de afeto. Outros tipos de violência não entram. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, se fala muito, né, e repercutiu no Brasil inteiro, um caso que está sendo julgado, que está sendo analisado, investigado, claro, mas de um juiz que também era professor, um juiz do trabalho, que também era professor, e que praticou, então, uma série de assédios, dentre outros, assédio sexual, tanto contra alunas, e veja, não entra a Lei Maria da Penha, porque não é no contexto de uma relação doméstica, familiar, de uma relação íntima de afeto, como também no seu próprio gabinete, que é uma relação de trabalho. Então, na relação educacional e na relação do trabalho, por exemplo, né, nós não vamos aplicar a Lei Maria da Penha. Se houver, por exemplo, também uma violência política de gênero, a gente falar dessas 2 leis que nós tivemos no ano passado, também não aplicamos a Lei Maria da Penha. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que, ainda nesse contexto restrito da Lei Maria da Penha, que é o contexto familiar, doméstico ou relação íntima de afeto, no estado do Rio Grande do Sul, já é o primeiro tema, violência no contexto da Lei Maria da Penha, que está saindo das delegacias e indo para o Ministério Público. No resto do Brasil, nós temos mais 3 estados que também estão em primeiro lugar o tema da Lei Maria da Penha, mas nos demais é também assustador, porque nós temos que, na maioria dos estados, aparece em segundo lugar este tema relativo à violência contra a mulher no contexto da Lei Maria da Penha.
Então, é um tema que está tanto, a gente pode analisar os dados estatísticos do sistema de saúde, quanto quando a gente analisa também os dados efetivos, né, do sistema judiciário, né, do poder judiciário, e a gente se depara com um grau assustador. E sendo que no sistema judiciário, nós ainda temos uma questão para colocar, que é a subnotificação, o que não acontece no sistema de saúde, porque no sistema de saúde nós estamos contabilizando cadáveres, né? Aqui, a gente sabe que de toda a violência que chega até o sistema de justiça, é apenas a ponta do iceberg que efetivamente se identifica lá. Então, é apenas a ponta do iceberg. A gente sabe que tem muito mais violência, que não é nem sequer levada até o poder judiciário, até a justiça. Então, se imagina que seja 10% só que chega lá. E a gente ainda tem para contabilizar uma outra questão que eu acho importante da gente colocar, que é o fato de que muitas mulheres sofrem violência e é tamanha a naturalização dessa violência que essas mulheres nem sequer se tomam como vítimas. Então, elas nem sequer vão para as estatísticas, porque nem sequer elas se sentem vítimas, né? Eu, mais recentemente, até faço convite aqui para minhas redes sociais, @professora Alice, eu coloquei, né, uma postagem falando sobre violência psicológica e fazendo uma série de perguntas, né? E aí a pessoa poderia responder sim ou não, se ela já tinha passado por aquela situação, né? Sim ou não. E a gente eu observei isso, principalmente pessoas que vieram conversar comigo no direct, dizendo, olha, professora Alice, eu não imaginava que eu era vítima de violência psicológica. Eu sabia que era um incômodo, eu sabia que era uma coisa desagradável, eu sabia que era uma coisa que era errada, mas eu não conseguia entender aquilo como uma violência psicológica. E esse é um tema importante, porque no ano passado, nós tivemos 2 criminalizações que dizem respeito, basicamente, às mulheres. A criminalização da perseguição, do crime de perseguição, né? Então, é um crime que foi dirigido tanto para homens, quanto vítimas, homens quanto mulheres, mas a gente sabe, já de bastante tempo, que um percentual muito elevado de vítimas é do sexo feminino, ou do gênero feminino. A gente tem um percentual muito grande de perseguições que acometem mulheres. E o outro crime que também nós tivemos a criminalização no ano passado foi o crime de violência psicológica, né? Muito importante também. E agora com um detalhe. O detalhe é de que essa violência psicológica, o crime de violência psicológica só pode acometer vítimas do gênero feminino. E aí é muita questão que se colocou já a partir daí, né? Então, quando a gente teve lá em 2006, a Lei Maria da Penha, a declaração de inconstitucionalidade da lei, porque tratava diferente o homem e a mulher. Depois nós tivemos a lei do feminicídio, também houve uma grita entendendo que era uma lei inconstitucional, porque havia uma punição diferenciada que a vítima era do sexo feminino. Aí agora a gente tem a lei de violência psicológica, que também está sendo muito criticada. Tivemos também, só para a gente lembrar, como já acabei de falar, a perseguição, só que essa diz respeito a homem e mulher, então tudo bem, não tem críticas. Mas nós tivemos a lei de violência política contra mulheres. Nós tivemos uma lei que altera o artigo 129 do Código Penal, lá onde a gente tem a previsão da lesão corporal, para incluir um parágrafo, que é o parágrafo 13º, que trata especificadamente da violência de lesão corporal praticada contra a mulher. Então, olha, a gente tem muitos que a gente chama de crimes com um tipo de especificação, né, que é exatamente gênero específico. Então, quando a gente vai tratar da forma, né, de fazer o processo de incriminação da conduta, que é exatamente a criminalização, é uma técnica chamada de técnica de crimes gênero específicas. Então, é uma categorização, é uma técnica que vai trabalhar, sim, com a criminalização de condutas que são dirigidas à questão da mulher. Então, você não tem a criminalização da violência da violência psicológica em relação aos homens, só tem em relação às mulheres. Então, são questões que a gente vai, né, está abordando, no que diz respeito, então, a todas essas questões que estão na base efetivamente de esse novo direito das mulheres, que vem sendo construído já há bastante tempo, mas que recebeu, então, um respiro e um impulsionamento muito forte a partir de 1988,
teve mais um outro, né, momento histórico importante, que foi a nossa Lei Maria da Penha, em 2006, e que, depois disso, nós tivemos várias leis importantes, mas nós nunca tínhamos tido uma concentração, num período tão pequeno, de leis que tratam dos direitos das mulheres. E aí eu vou trazer aqui para vocês, e vamos passar muito rapidamente, né, um voo panorâmico aqui, 24 legislações de 2021 até hoje, que tratam da questão dos direitos das mulheres. Já falei de algumas, né, mas a gente vai fazer aqui um voo rasante, só para a gente ter uma noção exatamente da floresta, né, porque eu acho que é importante a gente compreender como é que está essa situação. Vou colocar aqui, vou compartilhar aqui essa tela, e depois, então, eu posso mandar para a Gabriela, para que alguém que tenha interesse, né, possa ter acesso a esse material. Então, a gente vai encontrar aqui, dentro desse material, né, aqui as minhas redes sociais que eu falava, direito, novas leis aqui de 2021 até agosto de 2022. O protocolo, que eu já mencionava também, só para fazer uma menção aqui, muito importante, para ver a carinha, né, do protocolo, ele é um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, mas, na minha perspectiva, a gente tem que se apropriar desse protocolo também, por exemplo, na advocacia, para fazer um protocolo para atuação na advocacia com perspectiva de gênero. Tenho para mim que também o Ministério Público, né, e aí já parabenizo e também cumprimento todas as promotoras e promotores que estão neste evento maravilhoso, o Ministério Público também fazer uma atuação do Ministério Público com perspectiva de gênero, a Defensoria, a Polícia Civil, ou seja, a perícia, né, todos aqueles atores e atrizes do sistema jurídico e do sistema não jurídico também, para fazer essa atuação com perspectiva de gênero, né? E dentro dessa perspectiva, e é muito tratado dentro do protocolo, essa ideia importante que eu queria aqui compartilhar com vocês. Neutro é quem já se decidiu pelo mais forte. Então, se a gente está numa questão, como a gente está falando, que existe sim desigualdade entre homens e mulheres ainda, né? Muito embora, como eu dizia, a nossa Constituição, em 1988, declarou a igualdade, quando a gente vai analisar a realidade, a gente vê que essa igualdade ainda não se concretizou. Então, quando a gente tem uma desigualdade, não pode ficar neutro, tem que atuar no sentido de alterar esse quadro social. E a gente vai precisar, né, para a gente alterar esse quadro social, precisa de capacitação, então, de novo, parabenizo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, essa capacitação, precisamos de sensibilização, precisamos de acolhimento, precisamos de escuta, para que a gente possa, efetivamente, trazer uma modificação nessa situação da violência contra a mulher. Lembrando, né, que aqui a gente está diante de uma situação em que a violência já aconteceu, mas dá para evitar que outras violências aconteçam. E dentro dessa perspectiva, entender aqui a Lei Maria da Penha, né? E eu gosto sempre de colocar isso, dizendo que a Lei Maria da Penha, ela é diferentona. Isso a gente precisa compreender. Ela veio para causar uma modificação do quadro absurdo de violência contra a mulher, no contexto doméstico, familiar e numa relação de afeto, lembrando, então, quais são aquelas restrições, né, do contexto da Lei Maria da Penha, e é importante entender que a Lei Maria da Penha é toda trabalhada no direito internacional dos direitos humanos. E se a gente não tiver essa compreensão de que ela é de direito internacional dos direitos humanos, a gente vai interpretar a nossa Lei Maria da Penha com base do direito nacional, e a gente não vai conseguir, com isso, cumprir o objetivo para o qual a lei foi elaborada, que é exatamente fazer com que haja diminuição da violência contra a mulher. E aí, para que a gente possa entender, né, o que não se mede, não se muda, nós temos que medir sentimentos, nós temos que medir resultados, e nós temos que medir a violência. Então, sem que a gente faça toda essa análise, a gente não consegue avançar na aplicação das leis que já tem aqui e até na elaboração de novas leis que também vêm sendo necessárias. E a gente precisa entender sentimentos, sensações, reações, ações, tudo tem a ver com os direitos da mulher, porque a gente vai encontrar vocábulos que estão diretamente ligados aos direitos da mulher, como, por exemplo, dominação, discriminação, menosprezo, ódio, despeito, represália, opressão, subjugação, sexismo, misoginia, violência reiterada. É importante entender que a violência contra a mulher, ela é reiterada,
desumanização, hierarquização, ofensas à dignidade da pessoa humana, restrição de direitos, possessividade, controle, etc. Então, entendendo que essa pleia de sentimentos, sensações, reações, ações, a gente precisa dominar, a gente precisa compreender, a gente precisa colocar no foco, para que aí sim possamos fazer uma atuação com perspectiva de gênero, para que os direitos das mulheres conquistados possam ser efetivados. E a gente vai ter, dentro dessa questão que eu falava, as principais normativas com conteúdo de gênero, agora recentes, né? E a gente começa só fazendo um levantamento, e aí onde tem que eu tiquei aqui, são aquelas situações que nós temos crimes, né? Então, a gente tem o crime de perseguição, que vale para homens e mulheres, mas que acaba vitimizando muito mais mulheres do que homens. A violência psicológica só contra a mulher, o crime de lesão corporal que eu falava para vocês, do artigo 129, parágrafo 3º, programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica, aquele programa que coloca um X vermelho na mão, o formulário nacional de avaliação de risco, muito importante. Então, agora a gente tem um documento que foi unificado do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, então, muito importante a unificação deste documento num formulário único para analisar o risco que as mulheres correm e, a partir da análise e a partir dos resultados advindos da aplicação desse formulário, pensar quais seriam as melhores estratégias para que essa mulher esteja mais protegida, né? Temos também o crime de violência política, na verdade, temos dois crimes, né? A lei 14.132, que altera o Código Penal, e a Lei 14.192, que altera o Código Penal, e tratando ambos de violência política contra a mulher, mas com enquadramentos diferenciados, tipificações diferenciadas. Mas para nós, que não tínhamos nenhum crime de violência contra a mulher, agora temos essa novidade, né? Temos dois tipos penais em lugares diferentes, com perspectivas também diferentes. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que eu já falava para vocês, só estamos no número 8, olha quanta coisa que a gente ainda tem, né? 9, a violência contra a mulher nos currículos de educação básica, que é a Lei 14.164, muito importante, já estaria valendo para março deste ano, mas na pesquisa que eu fiz, basicamente nenhuma instituição ainda trouxe para dentro dos seus currículos o que determina a Lei 14.164, de forma que, de novo, né, não adianta ter a lei se a lei não é efetivada. Então, a gente precisa fiscalizar, e aí vem uma sugestão, vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento, para trazer exatamente essa sugestão. E a sugestão é em relação a quem tem filho pequeno, né, que possa efetivamente conversar nas diretorias, nas suas escolas, para saber, então, veja bem, você já está aplicando a lei, o que você pretende fazer? Porque a lei determina que em cada mês de março, durante uma semana inteira, a escolha da instituição, sejam feitas atividades falando da violência contra a mulher durante toda a semana. Então, nós temos aqui uma responsabilidade como pais e mães, né, de crianças que estejam na escola, que é pública e particular, e responsabilidade também como sociedade, na medida em que a gente pode se apresentar, seja como instituição, ou seja como pessoa física também, né, se apresentar nas escolas do nosso bairro para perguntar o que será feito, se colocar também à disposição para ajudar na elaboração de tarefas, dinâmicas, programação, em relação a março do ano que vem, para que em março de 2023, nós não passemos o mesmo vexame que a gente passou em março de 2022, porque basicamente nada foi feito do que estava em escala lei. Sabemos, inclusive, da importância de falar de educação para gênero dentro das escolas, a importância de se falar sobre violência contra a mulher dentro das escolas, porque exatamente ali é que vai se formar as culturas, e elas, nas escolas, que nós podemos mudar efetivamente essa cultura tão forte, tão arraigada de violência contra a mulher no Brasil. Eu volto a dizer, nós somos o 5º país que mais mata mulheres, o maior número de crimes que chega até o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul é com a temática Lei Maria da Penha. Então, realmente, a gente precisa cuidar dessa questão, né? E aí, eu volto para a gente continuar aqui, olha quantas coisas que a gente tem de leis, né? Só estou fazendo um apanhado aqui bem geral, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo em relação a isso. E eu trabalho aqui exatamente
continuando, né, o Dia Nacional da Conscientização de Doenças Cardiovasculares também. Não, aqui ainda que eu estava, né? Aqui a gente ainda estava no currículo, ainda tem essa questão do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, quer dizer, só agora, no ano passado, a gente falou de uma coisa dramática na vida de muitas mulheres, que é não ter dinheiro para comprar um absorvente, e com isso não poder sair de casa, seja para ir para a escola, seja para ir para o trabalho, né? Então, só agora a gente falou, e faz muito pouco tempo que absorvente e tampões eram considerados como sendo bens supérfluos, e por isso tinha uma taxação, olha isso, né? A Gabriela, a Mariana, a Ariane, tinha uma taxação maior de tributos, porque era considerado bem supérfluo. E aí a gente pergunta, né? Supérfluo para quem? E, portanto, era um produto mais caro, porque tinha uma taxação tributária maior, exatamente porque era considerado um bem supérfluo, né? Só para a gente entender isso. Temos aqui também o 11, a Política Nacional de Dados e Informações Relativas à Violência contra as Mulheres, que é a Lei 14.232, que não saiu do papel. A Lei Mariana Ferrer, lembrando, né, aquele acontecimento daquela audiência em 2020, então, busca coibir atos atentatórios à dignidade da vítima e testemunhas. Ela não se dirige exclusivamente a mulheres, mas as mulheres são as principais vítimas desse tipo de situação. Distribuição dos recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em dobro, de acordo com a quantidade de votos que mulher ou pessoa negra tenha sido eleita, né? Então, isso foi muito interessante, valendo já para essa nossa, as eleições de agora, e valendo até 2030. Só vale para a Câmara dos Deputados, né? O Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que é o Decreto 10.906, não saiu do papel, muito bonito. A gente pode dizer que o Brasil tem um Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio no papel, mas na prática, efetivamente não tem. Tanto que nesse plano é previsto que seja criado um grupo intersetorial, e esse grupo é formado, inclusive, pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, da qual eu faço parte, e não houve absolutamente nenhuma movimentação ainda, e esse é um decreto de dezembro do ano passado. Registro imediato de medidas protetivas de urgência, também uma lei muito importante, a Lei 14.310, a destinação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, muito dinheiro, destinado para ações de enfrentamento à violência contra a mulher, previstas no artigo 35 da Lei Maria da Penha. E aqui eu vou interromper de novo essa questão para falar de um tema específico do Rio Grande do Sul, né? É claro que não é algo só do Rio Grande do Sul, mas como a gente está aqui trabalhando uma perspectiva do Ministério Público, eu achei importante a gente também fazer essa contextualização. E para receber pelo menos 5% desse Fundo Nacional do Ministério Público, um dos requisitos da lei é que o Estado tenha o Conselho Estadual da Mulher. E sabemos que o Conselho Estadual da Mulher finalmente foi implantado no Rio Grande do Sul, mas que bom que foi implantado, não só porque isso é importante, né, a fiscalização que o Conselho faz, as atribuições do Conselho, mas porque se não tivesse o Conselho no Rio Grande do Sul, não haveria possibilidade de pleitear essa verba valendo já a partir do ano que vem. É no mínimo 5%, não é 5%. Então, se vocês ouviram por aí 5%, não deixem, é no mínimo 5%. Pode ser 7%, pode ser 10%, pode ser 15%. Esse Fundo Nacional de Segurança Pública tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, e não dá para perder essa oportunidade. É o ano que vem, tem que fazer projetos, tem que reivindicar esse dinheiro, tem que fiscalizar a vinda desse dinheiro e, principalmente, né, fazer políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, de acordo com aquelas ações que estão lá no artigo 35 da Lei Maria da Penha. Se a gente fizer alguma coisinha do que está lá no artigo 35 da Lei Maria da Penha, já vai ser um avanço muito grande. Então, a gente tem esse compromisso, né, de entender que temos a lei, eu brinco dizendo assim, a gente tem a faca e o queijo na mão. Então, realmente não dá para desperdiçar este momento. Então, Fundo Nacional de Segurança Pública, podendo se utilizar pelo menos 5% para ações agora de que trata a Lei Maria da Penha no seu artigo 35. E a gente prossegue para dizer ainda, né, que nós temos no número 17, o crime de violência institucional, que é um crime que é dirigido só às mulheres, mas a gente sabe que o percentual mais alto
acaba acometendo mulheres, que é a Lei 14.321, faz uma alteração, então, na Lei de Abuso de Autoridade, para acrescentar o artigo 15A, que descreve, então, os crimes de violência institucional. Depois a gente tem o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, que é celebrado no dia 14 de maio. Essa é uma lei importante, e eu vou tirar aqui também de novo o compartilhamento para falar aqui, porque ela é uma lei importante, porque a gente tem essa perspectiva, né, da saúde e da medicina, e sempre foi feito o estudo do corpo humano, mas, na verdade, nunca foi do corpo humano, foi do corpo humano masculino. Só mais recentemente é que nós começou-se a fazer estudos do corpo humano feminino, e se descobriu uma coisa muito, que os sinais do infarto para as mulheres pode ser, e normalmente são, diferentes dos sinais de infarto dos homens. Então, nós mulheres aqui estamos morrendo 7 vezes mais do que câncer de mama, por exemplo, só para dar um indicador. Nós estamos morrendo de doenças cardiovasculares, não porque nós estamos nos estressando, fazendo dupla jornada, não, isso tudo contribui sim, né, para que a gente tenha doenças cardiovasculares, mas o mais importante para a gente compreender é por que nós estamos morrendo por conta dessa causa, e é exatamente por falta de socorro imediato e direcionado, porque nós não estamos sendo diagnosticadas como tendo um ataque cardíaco, né, um infarto, e aí, e olha que interessante, um dos sintomas na mulher é exatamente algo muito parecido com a ideia de histeria. Então, se pensa que a mulher está sendo histérica, que a mulher está tendo um ataque dos nervos, quando, na verdade, ela está tendo problema do coração. Então, é muito importante a gente entender, até uma questão de perspectiva de gênero, né, que não é só no direito que a gente tem que trabalhar isso, é também, por exemplo, na medicina, né, essa perspectiva de gênero também dentro da medicina. E aí a gente vai ter, dentro dessa questão que eu estou aqui mencionando para vocês, né, mais outras leis, já estamos quase no final, mas ainda precisamos falar dessas outras leis, porque nós vamos encontrar aqui também, que eu acho interessante da gente falar, essa aplicação de 30% dos recursos do fundo partidário, do fundo de financiamento de campanhas, às candidaturas de mulheres. A regra também se aplica ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, que deve ser de 30% no mínimo. Então, para a gente lembrar que essa distribuição de valores, né, o 30% já tinha uma normativa, mas agora é constitucional, é uma emenda constitucional, mas a gente não tinha ainda a previsão, normatização do que fazer com os 30% de rádio e televisão. Então, agora, as mulheres estão aparecendo mais no rádio e na televisão, no mínimo 30%, por conta exatamente dessa emenda constitucional 117, que já está valendo agora para essa campanha que está acontecendo. Uma outra que me corta o coração, imaginar que a gente precisa de uma lei para assegurar a mulher presa, gestante ou puerpéria tratamento humanitário, antes, durante o trabalho de parto e no período do puerpério. E aí tem toda uma assistência integral à sua saúde e ao recém-nascido. Isso aconteceu, essa lei, ela é ensejada exatamente porque se viu com muita frequência situações desumanas em que mulheres presas estavam dando à luz, né, em trabalhos de parto, e neste momento elas estavam algemadas, né? Então, imaginar uma situação como essa, né, uma falta de solidariedade, de humanidade, e a necessidade, infelizmente, de uma lei deste ano para dizer, olha, não pode algemar uma presa enquanto ela está em serviço de parto, em trabalho de parto, né, enquanto ela está dando à luz. E a gente viu isso acontecendo, e a gente precisou de uma lei para dizer uma coisa que basta abrir um pouquinho o coração, né, que a gente não precisava nem de lei. Mas ainda estamos no item 21, estabelece a atenção e o cuidado da saúde da mulher na prevenção, detecção e tratamento precoce dos cânceres do colo uterino, da mama e coloretal pelo SUS. Então, o SUS tem uma série de obrigações agora, né, que já tinha um pouquinho, mas agora fica mais fortalecida quando estiver nessas circunstâncias. Indo já para os últimos, nós temos ainda a Lei Henri Borel, que é uma lei que vai tratar da prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, que se dirige a crianças de todos os sexos, mas que, principalmente nas questões que envolvem os temas sexuais, a gente sabe que mais de 90%, né, é do sexo feminino. Então, nós vamos encontrar aqui uma lei que não protege diretamente a questão da mulher, não fala diretamente a questão da mulher, mas que a incidência é muito grande
em crianças e adolescentes do sexo feminino. Por isso que eu trouxe aqui para a gente trabalhar também. E aqui, fazendo uma propaganda, é um livro que saiu agora, eu escrevi junto com promotoras muito queridas, Mariana Basso, que é do Ministério Público do Paraná, Silva Chaquian, que é do Ministério Público de São Paulo, e Tarsila Teixeira, que é do Ministério Público do Paraná, e nós 4 escrevemos crimes contra crianças e adolescentes, com base na lei Henri Borel, mas também com base em leis que a gente já tinha aqui, né, trabalhando essas questões todas. Está no lançamento, e eu não consegui botar a mão nele, daqui a pouco deve estar chegando a minha cota, só para dizer que está bem fresquinho. E aí a gente vai para a penúltima, porque são 24, penúltima lei. Essa lei aqui também é muito importante, trouxe finalmente para nós as férias da advocacia, né? Então, ela tem essa ideia das férias da advocacia, a Lei 14.365, mas ela, então, vai trazer uma informação para nós que quem trabalha com a questão da violência contra a mulher, doutora Gabriela, as advogadas e os advogados que trabalham nesse tema não vão poder tirar férias agora, no dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, porque exatamente, né, que eu destaquei aí, não suspende os processos ou os procedimentos regidos pela Lei Maria da Penha durante esse período de férias. Então, teremos férias, sim, mas cuidado com quem tem réu preso, claro, né? Quem tem também, também advoga nessa questão da violência contra a mulher. E a última lei que eu queria mostrar aqui para vocês é a Lei 14.432, que institui a campanha Maio Laranja, estabelece ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, que não é uma lei, de novo, exclusivamente para mulheres, mas como trata de abuso sexual, e a gente sabe que as vítimas do sexo feminino abundam, né, nesse tipo de violência, ela é importante também aqui para a gente trabalhar. E tem mais leis ainda que eu não trouxe, mas que vocês podem ver nesse material aqui do Estadão. E aí, para a gente já finalizar, a ideia é exatamente que a gente tem que sempre trabalhar e preocupar, né? E eu já estou indo para minhas conclusões aqui, mostrando 3 imagens que eu queria mostrar para vocês, que tem a ver com os vieses inconscientes de gênero. A primeira imagem é essa aqui, um juiz diz para alguns animais à sua frente o seguinte, ó, para que a seleção seja justa, todos passarão por uma mesma prova, subam na árvore. E observem aí, né, o sorriso do macaco, a preocupação do elefante, o peixe lá, né, realmente bem preocupado com essa questão, e por aí vai. Então, não adianta a gente pensar em regras iguais, né? Nós temos que pensar efetivamente nas condições de cada pessoa. E aí vem uma questão também importante, que é a questão da mulher, né? Os obstáculos que nós mulheres temos em relação às nossas atividades. Então, nós precisamos tirar esses obstáculos, nós precisamos não só romper os obstáculos, nós precisamos demover esses obstáculos da nossa frente. E se a gente tiver, e eu faço questão de trabalhar a questão também da raça, se a gente tiver uma mulher negra, os obstáculos são ainda maiores, né? Nós temos dificuldades ainda maiores. De forma que fica aqui também essa ideia, né? Por exemplo, quando se pergunta para um funcionário e uma funcionária, tudo bem, a funcionária e a funcionária perguntando, tudo bem se eu trouxer minha filha ao trabalho amanhã? Para o homem, a impressão é de que é dedicado à família, e para a mulher, a impressão é de que é irresponsável, né? E é exatamente isso que a gente precisa cuidar e se preocupar no nosso dia a dia, porque nós vamos encontrar, sim, diferença entre homens e mulheres. Só nós, mulheres, temos a capacidade de gestar uma outra vida. Mas essa diferença, ou seja, os homens não tendo essa capacidade de gerir, né, de gestar outra vida, não pode trazer para nós, mulheres, uma desigualdade. Então, uma coisa é diferença, claro que nós somos diferentes dos homens, nós somos diferentes nós entre mulheres, os homens são diferentes entre si, mas nós não podemos deixar que as diferenças se convertam em desigualdades. E aí não podemos deixar de falar, né, doutora Gabriela, de um fato da semana passada, igual, só que com consequências diferentes, em que, fato número 1, um homem, advogado, leva o seu filho até o STJ. E qual foi o resultado? Exatamente, antes dele solicitar, foi oferecido para ele prioridade de pauta. Agora nós temos uma audiência virtual em que uma mãe advogada estava em período de amamentação, em que ela pede a prioridade de pauta e é negada essa prioridade exatamente porque ela estava fazendo o trabalho remoto, o trabalho em casa, e que não necessitaria, portanto, dessa prioridade de pauta. Como se a criança em casa
precisasse ser amamentados de uma forma, e se estivesse no fórum, precisasse ser amamentados de uma outra forma, né? E aí, nós tivemos 2 casos idênticos, com soluções diferentes, exatamente por uma questão que a gente chama muito dos estigmas, né? Os estigmas da mulher, os estigmas do homem. Uma mulher que leva a criança no trabalho é irresponsável. Um homem que leva a criança no trabalho é considerado sendo uma pessoa, um bom pai de família, né? Uma pessoa responsável. E aí a gente vai mostrando exatamente isso, né? Esses direitos das mulheres que a gente já tem aqui em leis, que já foi tão duramente conquistados, se não houver uma alteração das nossas culturas, das nossas formas de pensar, não vai adiantar nada a gente colocar na lei. É tal Lei Maria da Penha. Temos uma lei, já fez 16 anos, ela não consegue sair do papel, e o que sai todo enviesado ainda, né? Ainda temos problemas na interpretação da lei. Então, precisamos de leis, precisamos. Temos as leis? Temos. Agora a gente tem que fazer, claro que a gente precisa de outras leis, ainda não foi suficiente, mas o mais importante é fazer com que essas leis efetivamente sejam cumpridas. Por isso, a gente precisa de perspectiva